40% dos brasileiros têm problemas com o funcionamento do intestino. E aí, acredite, meu amigo, minha amiga, se aqui não vai bem, nada vai bem, viu? Então vamos tirar as dúvidas sobre esse assunto com o Dr. Paulo Mansur, ele que é nutrólogo, cirurgião também do aparelho digestivo. Boa tarde, doutor. Obrigada pela sua participação, viu? Boa tarde. Vamos lá, vamos direto ao assunto. Então, a gente já viu aí na reportagem, né, o sofrimento dos brasileiros. O que pode ajudar, então, nesse intestino preguiçoso? Então, primeiro eu vou falar para você que 30% é pouco. 30% é das pessoas que sabem que tem problema de intestino. Eu sou um entusiasmado com saúde intestinal. Eu estou muito satisfeito que, depois de muitos anos, a medicina integrativa e a nutrologia falando tanto da saúde intestinal, da importância do intestino, hoje as pessoas estão abrindo os olhos para isso. O intestino é chamado por nós de segundo cérebro há muitos anos e não é à toa. Na reportagem falou ali da intercomunicação que ele tem com o nosso cérebro. Eu diria para você que ele realmente é o segundo cérebro. Para você ter uma ideia, 90% da nossa dopamina e da nossa serotonina é produzida pelo intestino. Tá. Para a gente abreviar, eu sei que o tempo nosso aqui é curto, eu gostaria de falar uma tarde sobre o intestino aqui. O intestino, os maiores vilões para o nosso intestino estão dentro da alimentação e fora da alimentação, o cigarro. E poderia falar também de noites mal dormidas. Mas dentro da alimentação, o açúcar, os açúcares refinados, os ultraprocessados, o excesso de laticínios. O nosso laticínio hoje, gente, eu não sou daquele médico que fica, não tome leite, não é isso, mas o nosso leite hoje não é legal. Então, assim, quer laticínio, vai para um queijo melhor, a coalhada, o iogurte natural, que são os fermentados, rico em lactobacilos. O nosso leite hoje não é legal, não é mais o mesmo leite que a gente tomava há 30 anos atrás. E está realmente o álcool, a bebida alcoólica, corante, adoçante, o refrigerante, tudo isso vai acabando com a saúde do nosso intestino. Com meus pacientes eu costumo falar o seguinte, a gente precisa ter um intestino equilibrado para tudo funcionar bem, senão nada funciona bem. Para você ter uma ideia, eu tenho paciente que depois de melhorar o intestino, ele fala assim, doutor, melhorei 50% da minha produtividade, eu estou fechando mais negócio no meu escritório. Esse paciente, por acaso, é um advogado. Se ele estiver me escutando, ele vai lembrar que ele me falou tem poucos dias. Eu falo para meus pacientes o seguinte, se você quer que na sua janela chegue beija-flor, chegue o pardal e o colherinho, coloca alpiste, coloca lá aquela florzinha imitando, com água com açúcar, ou seja, dá um bom alimento para o seu intestino. Agora, se você quer que chegue o anu, coloca espiga de milho, ou seja, dá o açúcar processado, fuma, toma muito refrigerante, exagera na bebida alcoólica, perde noite à toa. Pronto, aí vai vir as bactérias ruins, aí você vai começar a falar assim, doutor, será que eu estou com falta de hormônio? Porque eu não tenho energia para nada. Olha que até agora eu não falei do intestino preso nem do intestino solto, que é o que todo mundo pensa na hora do intestino, né? Eu não falei da síndrome do intestino irritável, que por acaso foi descrita até ali na reportagem. Eu estou falando de coisas que eu acho muito mais importantes, que é a energia, que é o nosso cognitivo. Um intestino que não funciona bem atrapalha até na memória. Tá? A palavra enfesado, ela não tem um duplo sentido à toa, né? Ela não tem duplo sentido à toa. Então, a palavra enfesado é realmente isso aí. Se você não tem o intestino funcionando bem, você fica mal-humorado, o seu cognitivo não funciona, a sua produtividade cai lá embaixo, a sua produção hormonal não funciona bem. Porque se você não absorve os micronutrientes de forma correta, como é que você vai produzir seus hormônios? Como é que você vai estar bem sexualmente? Por exemplo. Doutor, já está chovendo comentários aqui, tá? Vamos lá. Tem gente que fala aqui, ó, a Maria fala, boa tarde, eu fico 15 dias sem fazer o número 2 e olha que ela se alimenta super saudável. E aí, doutor, assim como ela, outras pessoas também estão se identificando. Primeiro tem que ter uma investigação, né? A gente
Ela vai ter que passar por um protocolo de investigação para saber o que está acontecendo, desde quando está acontecendo, quando que isso começou, por que isso começou. E depois também ver o que ela chama de estar se alimentando bem, né? Será que ela toma água suficiente? Por exemplo, água, você tem que fazer o seguinte cálculo. Você multiplica o seu peso por 40 ml. Numa cidade como Vitória, se você faz o certo, que é fazer uma atividade física durante 50 minutos por dia, e no calor que a gente tem, pode aumentar 45 ml por quilo de peso. Então, ela está fazendo isso é o básico. Será que ela está tendo um perfeito equilíbrio entre fibras solúveis e não solúveis? Fibras solúveis são das frutas e verduras, e as insolúveis são dos cereais. Tem que ter um equilíbrio. Enfim, mas tem que investigar. 15 dias, definitivamente, ela está muito doente. Precisa realmente... Ela precisa de diagnóstico e tratamento. Ó, também tem aqui uma dúvida interessante da Selma Silveira. Ela quer saber se faz mal tomar laxante para soltar o intestino. Só que ela fala que, por exemplo, né, a folha de sene, que é natural, faz mal, doutor? Faz mal o uso crônico, tá? O uso crônico faz mal, mas numa situação dessa como essa... telespectador anterior, que falou que fica 15 dias, a gente vai ter que usar. Tá? A folha de sene, mesmo natural, o uso crônico dela vai causar mal para o intestino, sim. Tem aqui o comentário também da Maricilda Borges. Ela fala que o intestino dela passou a ter um funcionamento melhor depois que passou a comer bastante frutas, verduras e fugindo aí dos embutidos. Então, a gente inclusive trouxe aqui, né, alguns ingredientes. Doutor, eu queria que você falasse do que a gente precisa inserir no nosso cardápio, no nosso dia a dia, que pode ajudar o pessoal de casa. Então, nessa mesa aqui a gente vê que está uma proporção assim... diferente do que eu vou falar. A proporção para fibras solúveis que estão nas frutas e nas verduras, por exemplo, tem que ser uma relação de 5:1 nas fibras insolúveis que estão, por exemplo, nos cereais. Eu estou vendo ali a linhaça, a chia, essa semente de abóbora, muito boa, semente de abóbora. Aqui é o que? O açúcar mascavo? Não, é a linhaça também. É a linhaça em pó? Isso. Então, a proporção aqui está de 4:1. Deveria ser o contrário, 5 ou 4:1 daqui para lá. Então, frutas e verduras, eu falo assim, a conta, verduras no prato do almoço e do jantar, tem que repetir. Fruta, 2 a 3 por dia. E cereal, 1 vez por dia. 1 vez por dia é suficiente. Eu, particularmente, gosto muito de misturar o cereal com um pouquinho de mel e uma coalhada. Minha sogra, a dona Soraya, faz a coalhada maravilhosa, né? E aí eu aproveito. Mas você pode misturar com aquilo que você quiser, pode bater com uma vitamina de mamão, não precisa colocar leite, pode ser a vitamina de mamão com água mesmo, tá? Pode colocar uma proteína, por exemplo, whey protein, que não tem leite, é isolado, né? Enfim. Agora, é mito ou é verdade que ao fazer a ingestão ali dessas fibras as solúveis, né? São solúveis aquela ali, não é isso? As de lá são as insolúveis. Insolúveis, perdão. É preciso também estar sempre associado com um líquido, com uma água. É verdade. Se você come muito cereal, ou mesmo come cereal na quantidade certa, e não toma líquido na quantidade certa, você está fazendo uma argamassa. Então, vai só acumulando. Vai só acumulando. E aí a questão, essa cliente, eu fiquei com pena dela, tá? 15 dias. 15 dias, Meu né? Deus. O que pode estar acontecendo com ela? Ela já pode ter o cólon, que é o intestino grosso, dilatado. E aí ele perde força e ele não consegue ter uma contração eficiente. Existem medicações que podem ajudar isso, mas em casos muito extremos tem que até operar. A dona Carmelita também fala, boa tarde, Robertinha. Boa tarde, doutor. Eu tenho o intestino preso e olha que ela não fuma e nem faz o uso de álcool. Mas isso não é o suficiente, como o senhor disse, né? Não é o suficiente. E você vê que esses casos são quase sempre mulheres, né? Infelizmente, isso daí a mulher sofre mais mesmo, por causa principalmente do estrogênio. Os estrogênios, né? Que vocês têm 5 estrogênios diferentes, e eles causam mais um ressecamento do bolo fecal. Perfeito. Doutor, já acabou o nosso tempo, mas só para a gente finalizar, Lúcia Pinheiro quer saber também se o comer quiabo ajuda. Nossa, muito. É importante também. Quiabo é sensacional. Eu para as mulheres, eu ainda daria uma dica melhor do que o quiabo. Qual? Porque o quiabo é sensacional. É sensacional. Eu sou fã realmente do quiabo para o intestino. Mas para as mulheres eu daria a dica do brócolis, porque além dele ser rico em vitamina K, que é importante para a saúde dos nossos ossos e do
nossos neurônios. Ele tem muita fibra solúvel, que vai fazer bem para o nosso intestino. E o brócolis, ele combate, ele previne, né, a palavra correta, o câncer de mama, através da inibição da produção de um hormônio ruim que poderia aumentar a chance do câncer de mama. Tá certo, doutor Paulo Mansur. Muito obrigada pela sua participação, pelos seus esclarecimentos. Viu? Obrigado, um abraço a todos. Obrigada.